Graças a Deus, estamos nós aqui de novo. Quero saudá-los com a paz do Senhor e entrarmos hoje em um assunto. Já algumas vezes já falei, mas falo parcialmente, não, né? Todo o tema necessário. Mas hoje vamos entrar em uma parte onde Deus nos assegura que Ele é quem nos segura pela mão e nos faz entender que nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade pode ser maior que o propósito dele na nossa vida. Hoje é um dia bacana, hoje é sexta-feira. Aqui hoje choveu bastante, o tempo está bastante mudado, mas o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E é por isso que nós depositamos nele toda a nossa confiança. A nossa confiança vem do Senhor. Quem nos assegura de tudo é o Senhor. E a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. E se tudo é possível, está na hora de você acreditar mais. E colocar para dentro de você mesmo essa confiança que o Senhor nos revela. Apesar das adversidades que a gente está vendo aí. Muitas pessoas recuando, mentindo para eles mesmos, saindo de uma realidade. O mundo cada dia mais se complica mais. Onde nós não estamos mais com aquela fidelidade tão esperada por Deus. Muitos de nós não temos mais fidelidade. Mas você e eu ainda damos crédito à preciosa palavra de Deus. E se damos crédito, vamos a confiar até o final. Que a nossa confiança ela é abastecida pela presença de Deus na nossa vida. Não adianta eu confiar. Davi fala, uns confiam em cavalo, outros em carros, mas eu confio no Senhor. Porque a paz do Senhor, pastor José Carlos e família, Jonatas José, a paz do Senhor, meu pastor, quem falou aqui primeiro foi a irmã Rosa, né, cara? Eu acho que foi. A irmã Rosa Silva, lá da Barra do Bugre, nossa amiga. Faz tempo que a gente não se vê mais, porque a gente não tem ido até a Barra. Mas daqui a pouco a gente vamos estar junto, congregando. O que é que faz eu dar crédito? O que é que faz nós, né? Dar cada dia mais crédito às promessas de Deus. Porque, sabe por que é? Porque tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje está se cumprindo exatamente como a Bíblia diz. O amor de muitos esfriaria. Eu vejo hoje isso. Eu me indigno muito quando eu vejo alguém crente se posicionando ao contrário do querer e da vontade de Deus. Em todos os requisitos. Estou falando em todos os requisitos. Pessoas que a gente pensa que é de um jeito e é de outro. A nossa maneira de viver, Deus quer desbloquear, abrir a tua e a minha visão. Sara Silva, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Então nós temos que entender que a nossa confiança, ela é perfeita quando nós damos crédito às coisas de Deus. Isso é uma promessa dele, não é para nós aqui e agora, mas é desde o princípio. Deus tem segurado com mão forte e defendido o povo dele. A família, que nós chamamos um outro de família, até nos posicionamos ao outro como irmão, mas nem todos são irmãos. No meio dessa irmandade toda tem uns que não tem nada a ver. Está ali para titubear, para provocar, para perseguir, para desacreditar, desabilitar tudo que você tem conquistado. Existe o povo do contra no meio do povo de Deus. Pastor, misericórdia. Nem todo mundo que diz que é. Boa parte nega os princípios.
Estava vendo aqui com relação a esse povo aí que votou. Vamos falar disso um pouquinho aqui. Quando eu fui votar, eu votei orientado por Deus. Senhor, eu não posso ir a favor de aborto. Eu espero que esse projeto não seja constituído no nosso país. Porque cada criança que morrer, você que votou nessa praga, você tem parte naquilo ali. Jamais eu votaria em qualquer candidato como homem de Deus que não previne, aleluia, que não preserva a vida. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem que eu ri muito. Tem que rir. Porque nós já estamos vivendo uma realidade. Hoje mesmo o dólar subiu para 5,40 por causa de uma fala do bicho lá que votaram nele. Eu tenho amigos meus que são PT, que estão meio bicudo comigo. E são crentes. Que diz, olha, eu votei certo porque eu estou atrás de uma terra. Eu espero que você se dê mal lá. Deus me perdoe, mas é a realidade. Quando nós passamos a pensar em nós mesmos, somente em nós, e não no grupo, na família, no povo, no país, nós nos tornamos egoístas. Nós nos tornamos extremamente distantes do quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Não é assim que a Bíblia diz. Mas não é isso que eu estou vendo nos dias atuais. São pessoas provocadoras. Chama o lado de cá de o povo do ódio. Ontem eu vi um vídeo lá em Brasília, nós já vamos entrar na palavra, onde tinha uma irmã orando e uma chuva muito forte. Que eu vi de crente. Vai caçar o que fazer. Hoje eles estão parados, lutando em prol de uma coisa que eles acreditam. E que eu também acredito. E olha que Deus tem nos avisado o tempo todo. O mundo jaz do maligno. Quando eu vejo a própria igreja contra a própria igreja, a igreja dividida com dois pensamentos, nós deveríamos ter o caráter e a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Porque você conhecendo a palavra de Deus, com certeza você muda toda essa visão e você vai fazer tudo conforme a vontade de Deus. É uma decepção quando a gente olha e vê isso, né? A igreja dividida. E não é só lá no Nordeste, como a turma fala, não. É aqui, onde eu moro, em tudo que é lugar está desse jeito. Crentes, homens e mulheres, que servem a Deus com dois pensamentos. E é por isso que Deus pode até deixar que aconteça para que a gente entenda a verdadeira necessidade de obedecer a Deus e pedir visão de Deus. Tem muita gente nesse planeta que servem a Deus, mas não tem visão de Deus. Não se orienta por Deus, mas pelos próprios benefícios, né, que eles podem requerer, independente, que gostam de coisas fáceis. E nem tudo nesse mundo é fácil. Creia somente. Vamos direto para a palavra, para a gente não perder muito tempo. Isaías 41, versículo 3 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te asseguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu nada. Deus quer falar. Eu não sei como que está a tua situação e nem em que nível você está de dificuldade. Mas como a gente já sabe, temos ciência disso, que para Deus nada é impossível. Desde que você tenha fé e se abasteça, aleluia, da orientação que Deus tem nos dado através da palavra dele. De um dia para o outro, como eu sempre digo aqui, Deus pode mudar o nosso cativeiro, a nossa história. E eu creio firmemente que Deus tem o melhor para você e para mim. Basta nós darmos vazão ou razão à vontade dele.
A partir daí, Deus começa a ser notório na nossa vida. Ele começa a exercer um papel de controle, de livramento e de expectativas que nós muitas vezes nem merecemos, mas Ele nos dá. Porque isso é promessa de Deus para a minha e para a tua vida. Hoje é motivo de você glorificar a Deus, que quanta coisa Deus tem mudado na tua vida, a tua visão, a tua maneira de ver. E todavia, quando você passa a dar crédito às coisas de Deus, automaticamente Deus se revela na minha e na tua vida. Quer ver Deus revelando? Leia as promessas que Ele tem para cada ser humano, cada indivíduo que serve a Deus, que faz parte desse grande núcleo, que quer realmente se aliar à vontade de Deus. Se aliar à vontade de Deus é muitas vezes difícil, principalmente quando a nossa carne, o nosso sistema de viver já está ali calejado há muito tempo vivendo daquela forma. Não é muito fácil para ninguém desmamar. Por mais que eu sirva a Deus, eu ainda carrego coisas que eu preciso me livrar. Por mais que eu sirva a Deus, eu ainda procuro me santificar, porque ainda não sou santo, ao total, ao nível que o Senhor quer. Pastor, ora, quem disser para mim que é santo 100%, chamo ele de mentiroso. Porque talvez nas suas ações, que as pessoas veem, que estão em volta, você é uma pessoa certa, comportado. Mas ninguém sabe o que eu penso e nem o que você pensa. Mas Deus sabe. A Bíblia diz que Deus visita até os nossos pensamentos. O diabo não pode. O diabo não tem esse direito de saber os nossos pensamentos. Mas Deus cogita em observar o meu e o teu pensamento. De repente, essa semana foi uma semana difícil, ou meses difíceis. Mas eu vejo você se alegrando e eu me alegrando cada dia mais. Como a gente encontra como confirmação dos últimos dias. E você começa agora a acordar, a levantar totalmente diferente, dizendo: Cristo vive em mim e nada me abala. Nada disso que eu vejo em volta de mim é surpresa. Porque eu já espero. Quem vive em convicção, aleluia, em adoração, fiel e com a visão voltada para o céu, não pode se abalar com nada. Está preparado para qualquer revés, para qualquer situação adversa, que para muitos venha contrariar a vontade deles, mas para você não. Porque você já sabe que este mundo é do maligno e tudo. Há uma possibilidade muito grande de um dia de alegria virar um dia de terror. De um dia que você pensa que todo mundo está do teu lado, de repente você se vê só. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz: você nunca está sozinho. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem alegria, não importa quantos te abandonou. O importante é Deus estar do seu lado nessas horas tão difíceis que nós passamos. Vamos para a segunda leitura, em 14:13. Nós precisamos ser encorajados. E eu faço esse papel aqui. Às vezes eu estou encorajando, mas eu mesmo estou numa situação difícil. Mas a vontade de Deus na minha vida e na tua vida, ela prevalece. Por mais que você esteja passando uma situação difícil, mas seja fonte de vida para outras pessoas. Não fonte de desequilíbrio, mas uma fonte equilibrada e alimentada pelo Senhor. Não deixa transparecer a tua tristeza, nem tuas lutas. Não fale de tuas lutas para ninguém, que esse é o segredo. E nem também das suas vitórias. Nem dos seus planos, nem dos projetos que você tem. O maior erro hoje é nós confiarmos dessa maneira. Devemos encorajar como Moisés encorajou o povo dele. Vamos seguir adiante. Mas Moisés, existe um mar bem aí na frente. Nós estamos encurralados. E Moisés diz: siga adiante. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da providência.
Deus muda a nossa história. Veja o que Moisés fala. Êxodo 14:13 diz assim: então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não tem mais, permaneceis firme, né? E vereis que o Senhor fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornará a ver. Quando Deus entra na nossa causa, os nossos inimigos podem ser aniquilados de uma só vez. Pastor, mas aí o senhor está pregando ódio. Eu pregando ódio? Eu não. Eu estou falando o que a palavra está falando. O nosso Deus que nós servimos, Ele é Deus de vida. Ele é Deus de alegria, Ele é Deus de paz, mas a Bíblia diz que Ele também é Deus de guerra. Ele é Deus de justiça. E é Ele que decide o que é melhor a ser feito com relação às pessoas que são inimigas minhas, seu. E ó que eu tenho bastante. Eu tenho bastante inimigo. Uns não são declarados que é. Na minha frente sorri, mas eu faz hora que eu li a bula dele. Isso é um dom que eu tenho há muitos anos. Nem todo mundo é meu amigo. Nem todo mundo gosta do que eu falo. Mas quando estou aqui falando com relação a Deus, se você gostar, amém. E se não gostar, pode sair, né? Porque não estou aqui para falar para crente frouxo. Estou aqui para entregar aquilo que Deus está me mandando entregar. E quando Deus manda, a responsabilidade é dele, não é minha. Se eu vou pagar um preço por isso, não tem problema. Nenhum desses preços tem me prejudicado. Muito pelo contrário, tem me revelado como são maus algumas pessoas que ainda estão no nosso meio, que não condizem e nem se abrem de maneira nenhuma para Deus entrar e fazer, aleluia, a mudança necessária nessa forma de pensar. Quem pensa segundo o querer e a vontade de Deus, ele é maleável, ele é flexível. Ele recebe o mel do Senhor da mesma maneira que se Deus mandava o fel. Vindo de Deus para ele, está tudo bem. Mas tem pessoas que até escolhem o que é que Deus tem que mandar para ele. Esquecendo que a Bíblia diz que o ouro, para ser ouro, muitas vezes vai passar por uma fornalha de fogo para que saia toda a impureza. Assim é a nossa vida diante de Deus. A Bíblia também diz que o Senhor açoita quem Ele ama. Mas é muitos poucos pregadores que pregam sobre esse assunto. Já notaram? Que é pouquinho. A maioria quer ser evacionado. Dei uma palavra lá e aquela palavra foi poderosa. Isso. Um monte de crente que vive procurando dentro da igreja não unção, mas emoção. Querem que eu fale aquilo que agrada o coração. E nem sempre Deus nos fala coisas para nos agradar. Muitas vezes Deus aplica coisas e permite coisas no meio do povo de Deus, para que o povo se arrependa e se posicione conforme o querer e a vontade dele. E por desobediência, o povo de Deus já pagou muito caro lá para trás e vai continuar pagando. Por desobediência, por descaso, por não prestar atenção direito no mundo em que nós estamos vivendo, os sinais a qual o Senhor está permitindo que o povo dele veja, mas muitos de nós estamos com um tampão no olho e não queremos ver a realidade que não é nada boa para nós lá na frente. Não que neste mundo nós vamos ter paz, que a Bíblia diz que neste mundo é um mundo de aflição. De fato é. O crente que me diz, eu estou aí 2, 3 anos, olha, eu não tive nenhuma luta até agora, pode olhar o pezinho dele que tem algum problema acontecendo. Tem alguma coisa que ele está negando. Porque aqui na terra nós carregamos também o sacrifício de Jesus. Nós fazemos parte da dor dele. E muitas vezes nós vamos sentir um pouquinho desse peso. Através da perseguição, a desolação, a tristeza, a solidão e outras coisas. Que venha ao nosso encontro, mas o Senhor está do nosso lado.
Aquilo que você não pode, Deus do impossível pode, só você dá crédito. E confiar na esperança que Ele deixa bem claro na palavra dele. É muito difícil para quem serve a Deus com dois pensamentos. Mas quem tem um pensamento só, pode ter certeza que se esse pensamento for vinculado ao poder de Deus, tu e eu somos mais que vencedores. Não importa o que falam ou o que fizeram, o importante é que o teu verdadeiro casamento é com as coisas de Deus e com Ele próprio. É isso que você tem que pensar, é isso que você tem que dar crédito. É isso. Seja fiel. Tenha a tua integridade espiritual sempre abastecida por Deus. E você verá até onde você vai. Você ainda serve o Deus do impossível, viu? Dê crédito, glorifique a Ele nesta noite e diga: Senhor, eu confio que o Senhor está na minha causa. Vamos para Êxodo 20:20, que diz: Moisés encorajou o povo dizendo: não tem mais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Você vê Moisés reafirmando ao povo: não tem mais. Deus veio para vos provar. Qual é a causa na tua vida e na minha vida que Deus não pode resolver? Às vezes Deus prova a gente. Eu estou falando hoje dentro da Bíblia. Ah, foi o diabo, pastor Zé. Não, se o outro lado está conduzido pelo diabo, é o problema dele. Mas na tua vida só acontecem coisas que Deus permite para que você se abasteça cada vez. O que faz dar o crescimento a uma flor do deserto? O que vocês acham que é? Quando ela é podada. Ela passa a produzir mais galho, mais flores. Ela se sente mais reforçada. Ela engrossa o pé dela, já viram? Para quem conhece o que é flor do deserto. Eu não conhecia direito, eu só via. Agora eu tenho 2 pezinhos que estão até morrendo. Eu não sei o que eu fiz. Mas alguma coisa que eu fiz ou alguma broca está comendo ela. Mas para que você entenda que Deus ainda é a nossa fortaleza, que nos regula, que nos controla. Por que Ele faz tudo isso? Porque não quer ver você com as suas vestes de maneira nenhuma chapiscada. Não quer ver o nome dele, que é a qual você e eu carregamos. Você representa Deus aonde você passa. Tudo que você sente, é melhor falar para Deus do que deixar que se escape para as pessoas que ainda não conhecem Ele. Tem muitas pessoas que precisam de você. Tem muitas pessoas que se baseiam na tua alegria. Tem muitas pessoas que se alimentam do que sai de você. Tem muitas pessoas que hoje estão caminhando firme. Já parou para pensar quantas pessoas você já não deu uma injeção de ânimo? E era isso que Moisés dava para o povo dele. Não saía dele, mas saía do Senhor. Ele não atribuía a ele nenhuma coisa. Ele atribuía a Deus. É só a gente ler direito. Moisés encorajou o povo. Êxodo 20:20. Dizendo: não tem mais, olha só, eu estou contigo. Não, ele disse: Deus veio para vos provar. Deus não nos prova para nos tornarmos mais fracos. Muito pelo contrário. Deus às vezes permite certas provas para mostrar o quanto Ele é grande na nossa vida. Vocês estão entendendo? Deus é grande na tua prova, não esquente a cabeça. Deus é bem maior que nós imaginamos. Vamos para Isaías 41, versículo 10, que hoje eu vou ser breve. Estou fazendo um trabalho mais curto, né? Mas por quê, pastor? É porque eu achei que mais curto é melhor, né? Às vezes demora muito tempo aqui. Isaías 41, versículo 10 diz assim: por isso não tem mais, porque estou contigo. Não te assuste, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço e ajudo e sustento com a minha mão direita da minha justiça. Quem vai fazer justiça por você e por mim? Quem é? Será que é você indo lá
e resolvendo na briga. Até quando você vai desse jeito? Confrontando as coisas que só Deus pode mudar. Tem coisas que não é que você vai aceitar a luta, não, você vai lutar. Mas você vai lutar em um lugar específico. Aonde? Aos pés do Senhor. Dizendo, Senhor, eu não aguento isso aí não. E Ele sabe o quanto você aguenta. Por isso Ele diz, eu sou o Deus que sou e que te seguro e te sustento com a minha mão direita. E é a mão da justiça dele. É a justiça dele que vai fazer notoriedade na minha e na tua vida. Deixem falar. Deixem que fale. O seu silêncio vai se tornar um grande grito de vitória no meio do teu deserto. Você crê isso? Eu creio. Viu? Eu já passei por muitas coisas e sobrevivi a todas. Até aqui. Porque sou inteligente? Não. Porque sou corajoso? Não. Porque quem controla o meu barco, da minha vida, o capitão ainda é Deus. Tem muita coisa que eu lanço para Deus. Tem coisas que é nós que devemos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E é isso que nós temos que dar crédito. Vamos para Isaías 42, versículo 6, que diz, eu, o Senhor, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Viu quanto você é importante? Mas pastor, eu não sou nenhum pastor, não sou pastora, não sou missionária. Será que precisa disso? Para que as pessoas vejam quão grande é o Deus que você serve. É um Deus de justiça que abastece você, que muitas vezes do nada você está aí vivendo uma tristeza, está querendo emburacar de novo naquela mesma situação de dor, de decepção, onde no momento em que Deus geralmente fala com você e comigo é quando você diz, olha, eu acho que para mim não tem mais jeito, aí lá de cima ele vem como um raio, usa alguém e chega em você e diz, anima-te, continue, coloca a tua cruz no ombro que eu te ajudarei. Eu sou o Deus que olho todas as causas dos meus, os que me servem, eu zelo e chamo-os de meninas dos meus olhos. Vixe, já tentaram colocar um dedo você mesmo no teu olho? É uma das partes do nosso corpo que nós mais protegemos. Você é uma parte de Deus muito sensível e de maneira nenhuma vão conseguir te derrotar. Porque Deus está contigo. E é isso que eu creio e acredito que você também. Amém? Então Deus diz em Isaías 42, versículo 6, que Ele te convocou em justiça. Calma que tudo que está acontecendo, Deus está sabendo e Ele vai fazer, não você e nem eu. Viu? Tem coisas que nós temos que saber, o que nós podemos e o que não podemos. Viu? O sobrenatural de Deus age quando você se posiciona como um bom soldado valente de Senhor. Aquela parte ali eu não dou conta. E ele diz, mas eu dou. Passa para trás. E quem vai trabalhar agora sou eu. Viu? Vamos para Isaías 45, versículo 1, que diz, assim, pois, ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Quem disse que Deus não abre? Se Deus habilitou você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, se Ele habilitou, está habilitado. Mas o que faz com que essa parte que Deus projetou fique sem ação na nossa vida? O que é que faz você perder essa porta? Na realidade, você não perde a porta. Quem se perde é você e eu. Porque muitas vezes Deus tem um plano tão grande, tão magnífico com a tua vida, e o inimigo sabe disso. Então ele vai criar muros e várias maneiras
Ataca no teu casamento, ataca lá no teu emprego, ataca dentro da igreja, para que você venha desanimar. Mas nós temos que olhar por cima disso tudo. Como assim, pastor, olhar por cima de tudo? O que Davi diz? O meu socorro vem de onde? Vem do Senhor. Então, se você olha para cima, da onde vem tudo que você e eu precisamos para continuar andando, não temos nós que dar valor e nem ter medo da altura do muro que criaram na tua frente. O Senhor nem sempre derruba o muro. Já leram, já entenderam que Josué deu aquelas voltas 7 vezes lá? Ah? Tem até um hino que vem com Josué lutar em Jericó, não é assim? Vocês acham que aquele muro caiu? Se acham, vocês estão completamente errados. A Bíblia diz, em alguns estudos que eu já participei, não que eu fizesse, eu aprendi lá e descobri que aquele muro ele afundou. Porque Deus quer tirar todos os empecilhos da nossa vida, mas não vai deixar nem caco para que você veja. Deus, quando ele limpa, está limpo. Deus, quando purifica, está purificado. Aquele muro, segundo a Bíblia, ele afundou de chão adentro. E é tanto que até nos dias de hoje, nenhum historiador achou vestígio daquele muro. Há pouco tempo atrás, eu estava olhando vestígio assim na superfície. Alguns cientistas acharam esse muro, mas ele está não sei quantos metros para baixo. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele constrói uma estrada para você e eu passar, nenhuma pedra fica no nosso caminho. Nada que você imagina que possa vir te prejudicar no caminho que Deus fez, presta bem atenção, no caminho que Deus fez. O inimigo fica ao redor, como a Bíblia diz. O leão fica rugindo ao derredor. Quer dizer que ele não está dentro do caminho, porque o leão de Judá é quem te acompanha neste caminho, a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, as trevas fogem. Não tem como. Basta o povo dar crédito à fonte real que é Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Então o Senhor, ele tem eu e você como ungido. Assim como ele ungiu a Ciro, ele também quer te ungir. Quer te fazer uma pessoa diferente. Que nada venha abalar a estrutura espiritual que você tem. Vamos para Jeremias 30 e 10. Hoje é bastante versículo. Não, já está acabando. Jeremias capítulo 30, versículo 10 diz: portanto, não tem mais Jacó. Quem não lembra de Jacó? Quantas lutas Jacó não passou. Até mesmo produzida por ele. E Jacó era esperto, né? Até um certo tempo da vida dele. Era muito esperto. Então Jesus, mas tu não tem... Jeremias 30, né, versículo 10, que diz: portanto, não temas, Jacó, meu servo. Mas pastor, aquilo lá falou para Jacó. Não, hoje ele está falando isso para você. Não temas, porque o que eu comecei a fazer, eu não sou o homem para que minta. O que eu te prometi está chegando diante de você. Está sendo aplicado no teu caminho e na tua vida. Não esquenta com o que caiu em volta de você. Porque eu sou a tua verdadeira fortaleza. É isso que você tem que ter convicção. Que por mais que pareça que o barco está afundando, lembre bem, nenhuma onda, nenhum vento pode tirar o teu barco da rota. Porque o nosso capitão não é um marinheiro qualquer. Ele tem muita experiência. E ele vai, sim, atravessar esse Jordão comigo, contigo, e sentaremos do outro lado para contar apenas as histórias e reafirmar aqueles que estão começando nessa caminhada a atravessar também esse mar tão terrível, a confiar no capitão que vos trouxe para o outro lado. Essa é a realidade. É o que Moisés dizia: eu conheço a Deus. O meu povo nem tanto. Sabe que existe, mas não tem as mesmas experiências. Moisés,
para estar à frente de um povo de Deus, não é de qualquer jeito como eu vejo aí. Algumas pessoas que mal passou a crente já abrem um ministério e dizem, eu sou pastor, sem nenhuma experiência. Como pode eu alegrar ou ir de encontro com a situação de alguma pessoa se eu nunca vivi aquilo, ou se nunca nem vi? Mas o Senhor reafirma para Jacó aqui, ó, portanto, não temas, Jacó, meu servo, nem te assuste, ó Israel, assevera o Senhor. Assevera o mesmo que falou o Senhor, alertou o Senhor, né? Eu mesmo te salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó retornará e se estabelecerá em paz e segurança, e ninguém voltará a atemorizar-te. Está mais alegre agora? Ninguém, Deus está falando isso para Jacó e da mesma maneira está falando para você e para mim hoje. Ninguém vai te aterrorizar mais. Ninguém. Porque Deus está abatendo alguns inimigos seus. Uns vai ser Deus que vai ter que fazer, outros vai ser você mesmo que vai afastar de pessoas negativas. Pessoas que Deus às vezes está te mandando afastar dele, faz hora, mas você ainda insiste. Tadinho. Vai melhorar. Vai não, irmão. Só vai melhorar quando Deus entrar em combate e dizer, agora eu vou te enfiar um anzol no queixo e você vai para onde eu quero. Ué, pastor, e Deus faz isso? Faz, mas se eu não estou enganado. É Isaías 37, versículo 28 ou 29. Vê lá depois, que diz que Deus vai te fazer voltar para trás. Ele diz, eis que te farei voltar para trás. Sempre falo aqui isso, né? Te farei voltar para trás, porém meu anzol em teu queixo, freio na tua boca, mas o meu nome vai ter que ser exercido na tua vida. Tem coisas que a gente fica lutando nós, sem entender que aquilo ou aquela situação é só Deus para mudar o pensamento, para mudar a atitude. Porque tem pessoas que não dão crédito a outras pessoas, mas a Deus quando Ele chega no terreninho, na vida de um ser humano assim, não tem brabo, não tem teimoso, não tem prepotente, não tem ignorante, que Deus não abata ele. Temos que nos cuidar e nos abastecer de uma vontade suprema de Deus, de dar crédito a Ele. A impossibilidade pertence a Ele. E é Ele que pode quebrar tudo isso. Amém? Então ele diz para Jacó, Jacó, meu servo, não te assuste, né? Eu mesmo te salvarei, né? Não só você, mas os seus descendentes da terra do exílio. Jacó retornará e se estabelecerá em paz e segurança, e ninguém voltará a atemorizar-te. É a palavra que diz em Jeremias 30 e 10. Vamos para Jeremias agora, Jeremias 46 e 27, que diz, mas tu, ó, não temas, ó meu servo Jacó, quase que a mesma coisa. 46 e 27 de Jeremias. 46 é o capítulo, 27 é o versículo. Mas tu não temas, ó meu servo Jacó. Você está achando que Jacó foi só uma vez que Deus falou com ele? Assim como ele fala comigo, ele fala contigo várias vezes a mesma coisa. Não temas, olha para mim. Eu sou o Deus que faço. Viu? Então ele diz, não temas, ó meu servo Jacó, tão pouco te apavore, Israel, pois eu mesmo salvarei, livrarei a ti, ainda que de um lugar muito distante, bem como a tua descendência, a terra do cativeiro. Então Jacó retornará a viver em paz, em segurança, e ninguém o perturbará. É uma confirmação. Jeremias 30 e 10 é a mesma palavra. Duas vezes no mesmo livro, a mesma palavra, para um mesmo homem. Deus não se cansa, porque Deus insiste com você, porque Ele sabe que você pode. Ué, pastor, nunca tinha reparado. É o mesmo versículo, Jeremias 30 e 10 e Jeremias 46 e 27 é o mesmo versículo, falando para o mesmo homem. Por que você acha que Deus te abandonou? Deus nunca abandona ninguém. Vamos para o último versículo, para a gente ir embora.
Já vamos. Ageu 2:5 diz: esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O meu Espírito está presente entre todos vós. Não tem mais. Tem coisa melhor? Aqui está falando em Ageu 2, versículo 5. Que o Espírito do Senhor está conosco. Siga adiante, olha só para os propósitos de Deus. Não fica olhando para... Eu já falei aqui, as adversidades vão existir sempre. Mas se você ligar o teu pensamento, o teu olhar na direção daquele que pode fazer uma mudança na tua vida, na tua estrutura, na tua vida espiritual, ele ainda faz, basta você dar crédito. Por isso que ele diz, olha, esta é, pois, a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O que é deixar o Egito, irmãos? Muitos de nós não éramos crentes lá atrás. Nós vivíamos no sistema do Egito. Ah, pastor, mas isso foi lá para o Egito. Não, o Egito é o mundo. Para os dias atuais. Para os dias de hoje, né? Então ele diz, esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O meu Espírito está presente entre todos vós. Não tem mais. Oh, glória a Deus. O Egito passou na tua vida. Você agora pode até estar em um deserto, mas é um deserto abastecido de conforto e estabilidade espiritual pelo Senhor. Moisés estava no Egito. Quando ele saiu, ele foi para o deserto, não foi? Foi. E o que a Bíblia diz? O deserto era muito quente. Mas de dia o Senhor mandava nuvens para refrescar o povo dele. E de noite o deserto é muito frio, abaixo de 0 chega. E o que Deus fazia? Descia fogo para aquecer o povo dele. Está pensando que tu vai morrer nesse deserto? Vai, mas não. Mas demora, né? Vai não. Porque o mesmo Deus que te tirou do Egito é o mesmo que vai te alimentar nessa fase difícil a qual você está passando. É o mesmo que vai te dar estabilidade, não muda nada. Para esse Deus tão precioso na nossa vida. E ele promete que o Espírito dele vai estar presente entre todos vós. Quer dizer, ele fala isso no Velho Testamento, mas no Novo Testamento nós encontramos Jesus fazendo esta promessa para você e para mim de novo. Ué, pastor, eu nunca vi, não. Pois existe. Ele diz na Bíblia, eis que eu vou ao Pai, mas deixarei entre vós o Consolador. Oh, glória a Deus. Ele deixa o Espírito Santo para nos consolar, nos alertar, nos alegrar e dar ânimo nos momentos de fraqueza ou tristeza, perseguição e outras coisitas mais que nem vale a pena nós estarmos falando aqui. Quando foi que você deixou, ou eu deixei, de dar crédito ao Consolador que vive entre nós e dentro de cada um de nós? Quando foi que eu e você deixamos de dar ouvido ao Consolador, que é uma promessa que a gente vê no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 5. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco. Quando deixaste o Egito, deixou o mundo. Agora você segue, aleluia, a orientação de um Deus que é tremendo em te proteger. Ele diz, mas o meu Espírito está presente entre todos vós. Não tem mais. Entenderam agora? Isso é no Velho Testamento, antes de Jesus. Mas aí vem Jesus e diz de novo a mesma promessa que Deus fez outrora. Ele retorna agora na voz de Jesus dizendo, eis que subirei ao Pai, mas deixarei convosco o Consolador. Quem é o Consolador, pastor Zé Carlos? O Espírito Santo que está em mim, está em você nesse exato momento, dizendo, filha minha, filho meu, dê ouvido, porque eu sou a tua bússola, a tua alegria, a tua fortaleza. Eu desenfeito também o céu, assim como Jesus desenfeitou. Eu vivo entre vós e vivo dentro de cada um. Basta dar lugar
Basta dar lugar que esse Espírito de Deus vai trazer para você o consolo, a alegria, e jamais nada vai poder te combater, porque Ele sabe como te desviar de tudo que vem para prejudicar a minha e a tua vida. Dê crédito. Terminamos hoje. Não vai falar mais, pastor? Não, só fala aquilo que Deus manda agora. Ficar aqui contando história e encher bolachinha, né? Mas vocês têm aí, pega esse estudo, dê crédito a isso, viu? Dê crédito não a mim, tá? Mas dê crédito às coisas que Deus está te falando nesta noite. Alegra-te. Seus filhos, sua família, seu casamento, seus negócios, tudo que você tem está sob uma proteção de Deus. Tudo. A sua saúde, tudo está nas mãos de Deus. E Ele tem o melhor para a tua vida e para a minha vida. Creia nisso. E hoje, a palavra de hoje é até aqui. Nem diz aquele versículo, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu digo, até aqui o Senhor falou, daqui para frente vai ser eu. E eu não presto. Pastor, eu mesmo falando não presto. O importante é eu falar aquilo que Deus quer que nós venhamos a falar. Deite hoje diferente. Deite e diz, eu sei que o meu Deus, o Espírito do Senhor, vai estar comigo nesta noite. E amanhã eu sei que Deus tem muitas propostas vindo do céu, diretamente para mim. Não importa se encheram de graveto, se está tudo fechado. Ele é a porta, basta você olhar para Ele, que Ele vai te mostrar a saída, ainda essa noite. Para que você caminhe amanhã diferente, amém? Vamos orar pedindo a Deus, uns pelos outros. E vamos... Amanhã é que dia? Amanhã é sábado já, né? Oh, Jesus, o tempo está passando, né? Quando a gente começa a ficar com o cabelo branco, a gente fica pedindo a Deus, Senhor, aumenta esse ano, mas parece que... Vocês sabiam que a Bíblia diz, uma hora eu vou falar disso aqui, que no final dos tempos os dias seriam abreviados? Pastor, o que é abreviado? Seriam mais curtos. E esses dias eu estava vendo, em uma matéria jornalística, os cientistas detectaram que realmente nossos dias estão sendo mais curtos. A cada década ele se torna mais curto. Então a Bíblia não mente. Amém? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui para glorificar e enaltecer o Teu nome. Tu é merecedor de toda a honra e toda a glória. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. E nos leva com mão forte. Nos mostre a direção conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos abasteça, Pai, todos os dias de entendimento daquilo que provém do Senhor para a nossa vida. Que a nossa vida seja, Pai, um poço de alegria para outras vidas. Que nós nunca venhamos a despertar na vida de ninguém tristeza e nem vazio, porque a verdade é que em cada um de nós existe vida e vida com abundância. Por mais que nós já temos sido combatidos, mas nenhum combate desse nos atingiu. Pode até deixar com que a gente sente ou pare, muitas vezes por nos sentirmos cansados. Mas nós damos graça e nós damos louvor à Tua preciosa vontade na nossa vida. Deus, apresento nesta noite a vida do Júnior, Passamais, da Kelly. Aonde eles estiverem, Pai. Aonde eles estiverem, que o Senhor esteja com eles. E que Seu nome seja louvado na vida de cada um deles. Apresento também a irmã Josefa, o seu esposo, lá no Nordeste, aonde eles estão. Que eles continuem, Pai, os genros, as noras, e tudo aquilo, a saúde de cada um. Porque eu creio, Pai, na preciosa vontade do Senhor para a vida da irmã Josefa e o seu esposo. Deus, também nesta noite apresenta a vida do Diadema. Aonde o Diadema estiver, que o Senhor possa conduzi-lo com mão forte, livrando e dando a ele cada dia mais tempo para que ele compreenda, Senhor, quão grande é o projeto que o Senhor tem na vida dele. Abençoe seus filhos, a sua esposa e tudo quanto ele tem. Que o Senhor venha acrescentar muito mais. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria, que estão ali na luta todos os dias, acreditando, Pai,
que o Senhor é o Deus do impossível. Que eles continuem e que eles sejam um exemplo para outros que servem ao Senhor, a conduzir também a vida assim, crendo no impossível. Todos nós temos que crer no Deus que pode abalar as estruturas das nossas dificuldades. Deus também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, aonde ele estiver. Também a missionária Cida, que é a esposa dele, os seus filhos, a igreja a qual ele está agora administrando. Que o Senhor venha dar todos os dias a palavra certa e correta, para que teu servo cresça, aleluia, como homem de Deus cada dia mais, e que a sua família, Pai, possa ver o quão grande o Senhor é Deus na vida deles mesmos. O impossível ainda é o Senhor quem faz. Pai, também nesta noite, peço pela vida, Pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e todos quantos, Pai, oram por esta família que é a minha. Deus, também peço pela Ana e a Samira, a minha esposa, a minha vida e também o nosso chamado. Deus, muitos não me entendem, mas eu não quero ninguém me entendendo. Eu quero, Pai, cada dia ser um vaso, uma atalaia, que traga para os outros o despertar através da tua preciosa vontade e não a minha. A minha não importa. Daqui a pouco tudo passa. E o Senhor vai levantar outros com o mesmo pensamento, com a mesma vontade de exercer, papai, a tua vontade aqui nessa terra. Abençoe o Johnny, a esposa do Johnny, as crianças, aonde eles estiverem. Deus, também nesta noite, eu glorifico a Deus, Pai, por esse trabalho que a gente faz aqui, que começou de um jeito e de repente o Senhor mudou tudo. Não estou aqui atrás de multidão, mas estou atrás, Pai, de pessoas como o Senhor também está, que dê crédito à tua preciosa vontade. Dê uma noite de sono a cada um, de alegria, e que o amanhã o sol volte a raiar na nossa vida como mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de acrescentar cada dia mais o conhecimento e a tua preciosa vontade na nossa vida. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um, da irmã Rosa, que está aí hoje, né? Os outros eu não sei o nome, mas quem está aí mais, meu bem? Eu não vou lembrar o nome aqui. O Jonatas, José, né? Todos que estão, que pode ou não pode, que não entrou, mas estão aí por fora, né? Não tem problema. O importante é você estar aí ouvindo a preciosa vontade de Deus. Tenha uma noite abastecida de graça, de paz. E amanhã é outro dia. Amanhã Deus muda tudo. Viu? Crê somente. Isto basta. Basta crer. Amém? Fique com Deus. Talvez amanhã nós faremos o trabalho de novo. Né, cara? Amanhã é sábado, eu geralmente não saio. Geralmente eu não estou fazendo sábado e domingo, mas eu acho que eu vou fazer até domingo. Eu tenho uma vontade tão grande quando chega às 5 horas de estar aqui sentado. Às vezes, é 5 e pouco, eu já tomei banho e fico rodeando aqui. É como se fosse uma igreja para mim, esse trabalho que eu faço. Pastor, e quanto você ganha com isso? Você não faz ideia o quanto eu ganho. O que eu ganho não é aqui na terra, é lá no céu. Que muitas vezes eu falando aqui, eu falo pensando que eu estou falando para vocês e a palavra é para mim. Quantas vezes Deus já fez isso aqui? E eu me alegro por saber que Deus usa quem quer, da maneira que Ele quiser, porque Ele é Deus. Até amanhã.